Programa Câmara na TV. Durante a 24ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira, dia 17, a Câmara Municipal de Matão aprovou, em regime de tramitação comum, 5 projetos de lei ordinária e um projeto de decreto legislativo. Já em regime de urgência especial, foram aprovados 4 projetos de lei e um projeto de resolução. Os vereadores apresentaram ainda 24 indicações e 50 requerimentos, entre moções de louvor e reconhecimento, pedidos de emendas parlamentares, votos de pesar, votos de congratulações e pedidos de urgência especial, totalizando 85 proposituras. Os seguintes projetos foram aprovados em primeira discussão e com dispensa da segunda votação. Projeto de Lei número 61 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que institui no município de Matão a ação social e solidariedade nas escolas municipais. Projeto de Lei número 64 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que institui o programa Educação Aberta para a Terceira Idade, no município de Matão, com o objetivo de oferecer, por meio de equipamentos integrantes da rede municipal de educação, cursos, palestras, excursões e práticas esportivas e culturais para pessoas com mais de 60 anos. Projeto de Lei número 67 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que institui a distribuição de frasco para armazenamento de leite humano para a doação e o incentivo para a doação de leite humano. Projeto de Lei número 103 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que altera o artigo 4º da Lei 5.351, de 18 de fevereiro de 2020, que prevê que as datas de realização dos feirões de automóveis e motocicletas ficarão a critério do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 108 de 2023, de autoria do vereador Davison Sensei, que dispõe sobre o uso do colar de girassol como um instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências não visíveis no município de Matão. Em regime de urgência especial, os seguintes projetos tiveram aprovação. Projeto de Lei número 145 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, e projeto de resolução número 11 de 2023, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a possibilidade de rateio entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo para custeio do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administrativa, Financeira e Controle, CIAFIC. Projeto de Lei número 123 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação e denominação do Centro de Atendimento de Transtorno de Espectro Autista de Matão, Catiama, localizado na Rua Cesário Mota, número 1160, Centro. Projeto de Lei número 124 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que introduz alteração no artigo 15 da Lei 5.738, de 4 de abril de 2023, que dispõe sobre a instituição de políticas públicas no município de Matão, visando a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Projeto de Lei número 126 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação do imóvel da Estratégia Saúde da Família, localizado na Avenida Altino Mariano de Souza, número 35, Cidade Jardim. Lembrando que a Câmara Municipal de Matão entrou em recesso nesta terça-feira, dia 18, em cumprimento ao artigo 35 da Lei Orgânica do município. Neste período, do dia 18 ao dia 31 de julho, as sessões ordinárias não serão realizadas, porém o atendimento ao público seguirá normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No programa de hoje, exibiremos alguns vídeos com os seguintes temas: fake news e democracia representativa. Desinformação. Como lidar? Falando sobre fake news e leitura crítica da mídia. Pronta para mais um dia? Notícia, informação, mensagem, dado. A informação nos encontra.
E a desinformação também. Você está pronta para recebê-las? A disputa pela sua atenção já começou. Veículos de comunicação, pessoas produzindo conteúdo nas redes sociais. Há algo em comum entre eles: o viés político, que é a inclinação de alguém em favor de um político, de uma proposta ou de uma ideia. E como saber qual o viés de uma notícia? Mesmo daquelas que se dizem isentas ou imparciais. Desconfie. Se traz claramente um elogio, provavelmente foi escrita por um apoiador. Se traz claramente uma crítica, pergunte: quem é o primeiro beneficiado com essa crítica? Se aborda os dois lados, mas aponta um vencedor, não é tão imparcial assim, não é? Todo texto foi escrito por alguém. Todos temos nossas paixões e preferências pessoais. Pesquise sobre a pessoa que escreveu. Leia outros textos dela. Notícias de jornais costumam ter autoria, data e local. Não custa verificar se ela está realmente naquele site. E por que não ler de novo para checar? E se só receber a manchete? De onde saiu essa notícia? Além disso, notícias com erros de português gritantes? Pode desconfiar. Será que tenho que parar de ler tudo, então? Claro que não! Reconhecendo que as notícias têm um viés político, você fará uma leitura muito mais crítica e inteligente. E quem disse que viés político é ruim? É algo natural. Mas ninguém quer ser levado sem perceber por alguma inclinação. Outro problema do viés político é quando ele é usado para produzir desinformação. E sua mente pode pregar peças em você. Informação escrita em formato jornalístico já ganha status de verdade. Outra armadilha é a influência do grupo. É comum ler e compartilhar notícias aceitáveis a um grupo e rejeitar o que outros produzem. Se todo mundo fizer isso, vamos ficar ilhados com nossas informações. Se sentir que não quer sustentar suas ideias com medo do que o grupo pensa, fica outro alerta aí. Que tal testar sua capacidade de conversar com quem pensa diferente? Concorde, discorde, escute. Você tem opinião e as outras pessoas também. Seja seletiva com as informações que recebe. Desconfie, confira, pense sobre o que não foi dito e abra a cabeça. Que tal conhecer opiniões diferentes? Fazer uma leitura crítica do que chega até você e exercitar novos olhares são aliados no combate à desinformação. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado.
e isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo. E a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem? Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Programa Câmara na TV.